Acabou a mamata e o governo Lula perde hoje a sua mais potente arma para conseguir a eleição. Começou o defeso eleitoral. Você já ouviu falar disso? Defeso eleitoral? Que nome! Eu vou te explicar o que é. O defeso eleitoral é um conjunto de regras que a Justiça Eleitoral impõe ao Estado para que os gastos da máquina pública não sejam feitos até outubro, até as eleições. A ideia é que o governante não possa usar o seu dinheiro para se promover. O problema, meus caros, é que o Lula usou até agora, e muito, esse dinheiro para se promover. A partir de agora, não poderá mais. Eu vou te mostrar como o Lula vinha gastando dinheiro público com propaganda e como que ele vai fazer daqui para frente. Como que ele, inclusive, quase quebrou o país com esses gastos. Bom, o tal do defeso eleitoral, só para vocês entenderem, na prática, não possibilita mais que governantes, por exemplo, fiquem inaugurando obra, não podem fazer propaganda de governo, não podem criar benefício novo. Essa do Lula vai ser dolorida para ele. E não podem, por exemplo, passar dinheiro para prefeituras e assim por diante. Não pode, por exemplo, parecer bonzinho às vésperas da eleição, não pode, por exemplo, ficar cortando faixa, como eu mencionei, de inauguração. Ou seja, tá tudo travado. E sabe qual o preço disso? Sabe qual o preço do que o Lula gastou até hoje com isso, nesses benefícios todos, nessas inaugurações todas, nesses gastos todos que a gente tem assistido rotineiramente na TV que o governo vem fazendo? Bom, só para vocês terem uma ideia, as empresas do governo, as empresas estatais, amargaram um prejuízo de 7,4 bilhões de reais nos 5 primeiros meses, só nos 5 primeiros meses de 2026. É o maior rombo da história do país nesse período, segundo, inclusive, o próprio Banco Central. Portanto, o seu dinheiro evaporando e o governo Lula gastando dinheiro para cá, para lá, com esse benefício, aquele benefício, isso, aquilo, enfim. Bom, e não para por aí. O Poder 360 também diz que o terceiro mandato do Lula caminha para o maior déficit médio da história do Brasil. O governo gasta muito mais do que arrecada e boa parte disso vai, claro, para bancar essa política de bondades que até agora o governo Lula fez e que a partir de agora não vai mais poder fazer. Meus caros, para vocês terem ideia do tamanho disso, olha só, a área social do governo Lula deve consumir cerca de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais só em 2026. Só o Bolsa Família passa de 150 bilhões de reais. Bom, programa social é legítimo. Óbvio que usar uma dinheirama dessa passa a ser ilegítimo. Usar uma dinheirama dessa é você conquistar, dependência desses eleitores para a sua governança. É fazer com que esses eleitores não tenham vida fora do governo, não consigam existir e subsistir, sobreviver, se não for com esse tipo de apoio do governo. E agora o Lula não vai ter mais essa carta na manga que teve até hoje. Vamos ver se agora, com as armas equiparadas, o Lula consegue convencer o seu eleitor de que seu governo é uma maravilha, como ele tem dito por aí. Quando o governo Lula disse que os delegados da Polícia Federal, cedidos a outros órgãos, deveriam retornar para a Polícia Federal, eu disse aqui no canal, isso é manobra, isso tenta alcançar o STF, precisamente o gabinete do ministro André Mendonça, que tem o caso Master e o escândalo do INSS sob sua investigação. Não deu outra. O ministro André Mendonça, percebendo a jogada, deu um recado de bastidor ao Lula, que é o seguinte: se meter a mão, eu vou abrir uma investigação, Lula, contra você. Vamos ao início dessa história. O Ministério da Justiça do Lula determinou há algum tempo que mais de 100 policiais federais, delegados cedidos a outros órgãos, retornassem. Mais de 50 foram notificados e a desculpa oficial do governo Lula era: isso é para combater o crime organizado. Balela, a gente sabe que não são 50 ou 100 policiais aqui ou ali que resolve o problema do crime organizado, sobretudo de um crime organizado que o governo Lula bate absolutamente continência, parece que para o crime e não para o combate a ele. Bom, o que estava na mira era um delegado. Quem estava na mira era um delegado da Polícia Federal cedido ao gabinete do ministro André Mendonça e que estava ali dentro do gabinete cuidando de 2 casos essenciais. Um, o Master, o outro, o INSS. E quem está na mira das investigações do INSS? Bom, quem? O filho do Lula, o Lulinha.
Lulinha, junto do Careca do INSS e também a Roberta Luxinger. Esse trinca, esse trio, parece que comandavam até mesmo o INSS. Então o Lula foi lá e queria retirar esse delegado de dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Quando o Lula descobriu que tinha um outro delegado também cedido ao STF dentro do gabinete do Moraes, o Moraes falou pro Lula: ó, meu caro, aqui você não vai meter a mão. E o Lula voltou atrás, repensou a medida. Mas o ministro André Mendonça entendeu o recado, percebeu a jogada e, segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, não engoliu calado a história. Avisou o governo, e essa a novidade, avisou o governo nos bastidores que se essa remoção seguir, se o Lula voltar a tentar algo do gênero, o Mendonça vai abrir um inquérito por obstrução de justiça contra o governo, inclusive contra o Lula. Esse é o recado do Mendonça. Ele está disposto a abrir uma nova frente de investigação para alcançar quem está tentando impedir as investigações sobre o caso Master e sobre o INSS. Isso é mesmo obstrução de justiça. Está certo, Mendonça, quando você tenta interferir indevidamente usando o seu poder de governo para atrapalhar, para desacelerar, para tumultuar uma investigação. Isso chama-se obstrução de justiça e é crime. Imagina só o ridículo do Lula ser investigado pelo Mendonça simplesmente porque está tentando proteger o seu filho, arrancando o policial de dentro do gabinete do ministro André Mendonça. Então, meus caros, o que a Malu Gaspar traz é importante, é correto, é verdadeiro e a mim me parece uma novidade importante sobre o André Mendonça, que eu vou te contar agora qual é, porque é o seguinte: o André Mendonça até ontem era um ministro muito comedido, que falava em justiça, que acertava nas suas decisões, mas tem um ponto aqui que muda na avaliação sobre o Mendonça e que eu acho importantíssimo. Bom, meus caros, o ponto essencial, para mim, o ponto, a cereja desse bolo, é que o ministro André Mendonça, como eu mencionei até ontem, foi um cara muito técnico, mas agora, se ele está dando recado de bastidor pro Lula, ele entendeu que se ele não for também político, se ele não agir também de alguma maneira a compreender o jogo que se estabelece dentro do STF, bom, ele vai ser engolido. Então, essa notícia me tranquiliza bastante, porque eu sempre disse aqui no canal, o Mendonça não pode ser só um juiz técnico, ele tem que entender o jogo e reagir. Parece que ele está fazendo isso. Isso faz com que o caso Master e as investigações do escândalo da INSS respirem mais aliviadas. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa história. Pessoal, e a verdade veio à tona, a verdade apareceu e agora Lula não tem mais essa arma para utilizar para angariar votos, pessoal. Foi cortado o defeso eleitoral e agora ele não poderá utilizar do dinheiro público para conseguir chegar mais rápido na corrida pela presidência do Brasil para a reeleição, pessoal. E segundo essa notícia que acabou chegando, o governo Lula paga quase 34 bi em emendas, valor recorde em ano eleitoral. Montante corresponde ao acumulado entre janeiro a julho de 2026 e já é superior ao total liberado em 2022 inteiro. O governo do presidente Lula pagou 33,89 bilhões em emendas parlamentares até o início de julho. O valor supera os registros dos outros períodos pré-eleitorais. O pagamento é maior, inclusive, do que o ano completo de 2022, quando o executivo desembolsou 28,4 bilhões. O número consta no painel Siga Brasil do Senado Federal, que consolida os dados de autorização e execução de emendas apontadas por deputados federais e senadores desde 2015, pessoal. Vale ressaltar que os valores citados acima levam em consideração também quantias classificadas como restos a pagar. O repasse de mais quase 34 bilhões é um recorde em relação aos valores pagos em outros anos em que houve eleição federal. Quando comparamos apenas os primeiros 6 meses desses períodos, o pagamento deste ano é de 65% maior que 2022, 20,43 bilhões de reais desembolsados até ao final de junho e 428% maior do que em 2018, 6,41 bilhões pagos até o final de junho. Há um recorde mesmo corrigido os valores pelo Índice Oficial da Inflação no Brasil, o IPCA. Com inflação reajustada, o repasse de 2022 equivale a 21,63 bilhões. O montante de 2018 ficaria em 9,6
bilhões de reais, pessoal. Então é uma gastança do dinheiro público e Lula acabou mais uma vez sendo pego porque essa arma que ele estava utilizando do dinheiro público para angariar voto acabou sendo descoberta e agora André Mendonça está aí mais uma vez na caça diante da fraude do INSS, diante do escândalo do Banco Master, e muito mais ainda está por vir, muita coisa ainda está por debaixo do tapete. E você, o que achou desse vídeo? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo.